O sopro no coração, muitas vezes ao coração crescer, ele pode, ao contrário, ele se fechar ou automaticamente ele cresce? O sopro em si ele pode perpetuar a vida inteira. E como eu disse, não é obrigatoriamente ter sopro se tem a doença. Mas tem sopro, tem que ser investigado se há doença por trás. Mas algumas crianças, nós naturalmente quando nascemos e damos o nosso primeiro choro, esse choro é bem-vindo porque ele aumenta a pressão do pulmão, que a criança pela primeira vez expande o pulmão, porque dentro do útero ela não respira. E a hora que expande o pulmão, ela aumenta a pressão no pulmão, um orifício que existe naturalmente no coração, entre os átrios, né, que é uma comunicação interatrial, e ela se fecha. É assim que ocorre. Algumas crianças levam um dia ou dois para que isso feche, e algumas não fecham nunca. Que essa comunicação interatrial talvez seja a doença congênita mais comum. Ela é passível de ser corrigida cirurgicamente, se ela não fechar espontaneamente com o crescimento, e cirurgicamente de duas formas, não obrigatoriamente você tendo que abrir o peito, fazer o corte, abrir o peito da criança, você pode fazer através de punções de artérias. Como o cateterismo cardíaco, existem próteses adequadas a algumas situações especiais que você via cateterismo, você consegue fechar esse orifício sem precisar fazer a tradicional cirurgia de abrir o peito da criança, que é altamente traumática, né? A gente pode entrar mais detalhadamente, então, no grupo de doenças que acometem as artérias? Sim, então vamos lá, né? Como eu falei superficialmente, a diferença entre veias e artérias. Nós temos esses dois tipos de sistema circulatório. As veias trazem o sangue de volta ao coração e não tem pressão. Isso é muito importante que fique claro. As veias, você funciona para tirar sangue e não tem pressão, e a pressão é zero. Você tem as doenças venosas, que são comuns principalmente nas pernas, as varizes. Não tem nenhuma significância em termos cardiovasculares, né, a não ser em situações de exceção. As artérias, que são os vasos sanguíneos que têm pressão, são os vasos que levam o sangue do coração para os tecidos. Essas artérias são os vasos mais afetados pelas doenças que podem causar danos. A mais comum, como já citamos, é a aterosclerose. Eu já expliquei o que é a aterosclerose. A aterosclerose, mais especificamente, seria, por exemplo, o colesterol, ele vai se depositando nas camadas internas dessa artéria. Então ele vem de fora para dentro, causando a obstrução. Imaginem a película interna da artéria, ela fica preservada durante um tempo. Mas como a pressão de fora para dentro vai aumentando na medida que a placa de colesterol ela vai se expandindo, ela provoca pequenas rupturas na parede interna, na película interna das artérias. O sangue passando por ali, ele já num ponto estreitado, ele passa com muito maior velocidade e causa um certo trauma nessas fissuras que você tem na película interna. E isso causa um pequeno ferimento na artéria. Imagina você que fez um pequeno ferimento na pele, forma um pequeno coágulo de sangue para estancar a hemorragia. A mesma coisa acontece nas artérias nessa placa. Ele rompe, forma um pequeno coágulo. Se a artéria já é pequenininha, 1 milímetro, 2, e ela rompe a placa e forma um coágulo, é óbvio que esse coágulo vai obstruir a artéria. Então aquele vaso dali para frente vai ficar obstruído, não passa sangue. Aonde quer que ele vá irrigar, você vai ter complicações. Isso, a ruptura dessa placa, a obstrução desse vaso, se acontece no cérebro, você vai ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Se acontece no coração, como eu já citei, você para de irrigar um pedaço do músculo cardíaco e você vai ter um infarto. Isso pode acontecer nas pernas, né? Não é raro as pessoas, principalmente fumantes, hipertensos, diabéticos, que tenham obstruções nas artérias que irrigam os músculos das pernas. Então a pessoa vai começar a sentir a fadiga enquanto caminha. Então ela andava 300, 400 metros para chegar num ponto de ônibus ou no seu trabalho, ela vai ter que parar no meio do caminho porque as pernas não aguentam, dói. Ela precisa descansar um pouquinho para prosseguir até concluir sua jornada. Isso é um sinal claro de que se você não tiver uma doença articular, fica muito evidente, ou aumenta a possibilidade de que você tenha uma doença arterial que diminuiu o fluxo sanguíneo para os músculos da perna
e é obrigado a descansar a musculatura para que melhore a irrigação, para que você possa prosseguir a jornada. E isso, o doutor falou da dor. E as pessoas que caminham ou estão paradas e têm muito formigamento, isso também pode ter alguma relação? É muito difícil. Em situações extremas, quando você tem uma falta de irrigação para a perna extremamente crítica, em situações de risco de perda da perna, que você vai ter sintomas do tipo formigamento. Na grande maioria das vezes, o formigamento está ligado a alterações dos nervos sensitivos e não de alterações circulatórias. Então, se você cruza a perna, que você tem a perna adormecida, porque você comprimiu a nível atrás do joelho, nessa região, você comprime os nervos que iriam irrigar e nutrir, né, da parte neurológica as extremidades, você acaba tendo esses distúrbios de sensibilidade. E isso pode acontecer num dedo, em todos os dedos, no pé, na perna inteira. Mas na grande maioria das vezes, no braço, isso é muito comum à noite, a pessoa deita e acorda com a mão formigando, acha que está sem circulação. Não é verdade. A simples fato de mudar de posição, você já melhora esse formigamento, essa dormência. Então é muito raro que isso esteja ligado a um problema circulatório. Ok. Agora, com relação até essas doenças das artérias, muitas vezes elas são assintomáticas, é isso? São. Você vai ter, por exemplo, né, o infarto. A gente chama de isquemia silenciosa. Isquemia é a redução da nutrição do músculo cardíaco naquele segmento. Às vezes o primeiro sintoma de uma doença é um infarto, da doença cardíaca, porque existem vários vasos que vão tentando, a natureza vai tentando compensar a falta de irrigação naquele segmento, abrindo circulação colateral. Os vasos que estão em volta começam a melhorar a irrigação daquele ponto que está recebendo menos o fluxo sanguíneo. Então, até que haja um desequilíbrio, a pessoa tem uma obstrução grave de coração, de coronárias, de artérias da perna, e de repente, de um dia para o outro, ela passa a ter sintomas, ou no caso do coração, tem um infarto sem antes ter tido nenhum aviso prévio. São doenças silenciosas que devem ser pesquisadas a fundo em pacientes de risco. É mais comum naquela pessoa que tem uma história familiar, então a pessoa que sabe disso deve estar sempre fazendo o seu controle. E como eu já citei os outros fatores de risco, diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, estresse e etc., essa pessoa tem que estar sempre fazendo o controle com o seu médico, e ele vai saber, né, pesquisar se tem um maior ou menor risco e se ela possa ter essas doenças silenciosas. Existem formas. Da parte cardiológica, um exemplo seria o teste ergométrico. É um paciente em repouso, tem um eletrocardiograma normal, não sente nada, você fazer o teste ergométrico. Põe o paciente na esteira, ele vai fazer exercício, o desempenho é ruim, o eletro fica todo alterado, ou ele tem uma dor no peito que não tinha, ou seja, ao forçar o coração, passa a ter um sintoma que ele não tinha, ou passa a ter uma alteração num exame, um eletrocardiograma, que ele também não tinha em repouso. Esse paciente merece ser estudado, porque tem grandes chances de ter uma obstrução que não provocava sintoma quando em repouso, mas na hora do esforço, do estresse, ela se manifestou. E aí atrelado também com algum exame de sangue? Na vigência do sofrimento do músculo cardíaco, na hora do infarto, você tem morte do tecido, você rompe as células e elas liberam algumas substâncias. Então você vai dosar essas substâncias nesse momento e elas vão estar mais elevadas. Óbvio, você teve um infarto, morte no tecido, vai estar mais alta. Se não houver lesão do músculo, você não tem alterações laboratoriais. Então não adianta você usar isso como diagnóstico. O diagnóstico, existe um chavão na medicina que diz do coração, o primeiro sintoma de uma doença cardíaca pode ser a morte. Você não vai ter a segunda vez. E um outro, né, que diz que a doença cardíaca, a isquemia silenciosa, né, ela é extremamente catastrófica por isso, porque o primeiro sintoma pode ser a morte, e você não vai esperar tê-la para sair correndo atrás. E com relação ao colesterol, os perigos do colesterol? Bom, o colesterol é uma substância fundamental para a vida, é a base da produção de muitos dos nossos hormônios, nós temos vários que dependem dele. Mas em níveis elevados, né, ele pode causar grandes estragos. Nós temos o colesterol bom, que é o HDL colesterol, e o colesterol ruim, que é o LDL ou o VLDL. O que o colesterol bom faz? Ele dificulta aquilo que eu falei há pouco, de que esse colesterol se deposite nos vasos, nas artérias. E o colesterol ruim é o contrário.
ele facilita que o colesterol se deposite nas artérias. Em resumo, em síntese, o colesterol seria uma gordura. Então ele vai se depositando e vai tornando aquela artéria mais obstruída. Se você tem o colesterol bom elevado, ele compete com o colesterol ruim e não protegeria dessa deposição. A abordagem do tratamento, né, o que baixa colesterol é remédio. Ponto. Não existe nada que baixe o colesterol. A não ser que a pessoa tenha uma dieta extremamente irregular, extremamente exagerada, que faça o colesterol subir, senão não é a dieta que vai abaixar. Você vai ter que fazer uma dieta para ajudar. Mas o que baixa o colesterol é a dieta, é o medicamento. Tá? Então você tem que usá-lo para baixar realmente o colesterol. E as medidas protetivas, a dieta, o exercício, fazem com que você mude um pouquinho o equilíbrio entre o colesterol bom e ruim. Você faz com o exercício, melhora o colesterol bom e abaixa um pouquinho o ruim. Mas o total do colesterol continua elevado. Mas os medicamentos para baixar o colesterol, eles não têm assim muitas contraindicações? Ou seja, pode afetar o fígado, o rim, alguma coisa nesse sentido? O medicamento para o colesterol, que foi descoberto há alguns anos, foi motivo até de prêmio Nobel, foi talvez uma das maiores evoluções da medicina. É tão bom que alguns defendem que deveria vir na água distribuída para toda a população como o flúor, né? Brincadeira à parte, é porque ele é que realmente funciona. Os efeitos colaterais dos medicamentos existem, mas não são tão frequentes. Você pode ter agressão aos grupos musculares, músculos periféricos, ele pode ser agressivo. E aí sim, você acompanhando um exame de sangue, não só a dosagem do colesterol, mas é uma enzima que pode estar elevada. São duas delas, na verdade, o TGO e o CPK. Podem estar elevadas no sangue se você tiver um nível de agressão muito grande. Quando atinge um nível de agressão maior, você tem as enzimas elevadas e o paciente pode ter dores musculares. Não é comum. Agora, como isso todo mundo sabe, muitas pessoas passam a tomar o remédio, têm dores por outro motivo e acham que é do medicamento. Não é. Na maioria das vezes não é. É importante ressaltar que isso tem que ser muito bem controlado por seu médico. E tem pessoas que realmente não toleram medicamento, paciência, você tenta outros artifícios para proteger. E o fígado também pode ser agredido, mas da mesma forma, você acompanha com os exames laboratoriais, uma vez que sintoma específico para agressão ao fígado você não vai ter, só em situações muito graves. E o colesterol, uma vez que ele baixou com a medicação, a pessoa pode parar de tomar? Não, o colesterol não tem cura. 90% das vezes, como eu disse, é um erro do metabolismo. Você fabrica colesterol e não é um erro dietético. Insisto que a dieta é importante, mas o que faz o colesterol subir é uma dieta extremamente exagerada. A maior parte das vezes, os colesteróis mais elevados e graves são em pessoas magras, é história familiar. Geralmente são colesteróis de origem familiar, congênito também, né? A doença, na verdade, genético, não é congênito, me desculpe, que a pessoa traz na sua bagagem a possibilidade de desenvolver a hipercolesterolemia. E é muito sério, tem que ser tratado.